A partir de agora, Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação, Carlos Conce e Pedro Erlon. Você mora em condomínio? Você conhece alguém que mora em condomínio? Você quer saber mais sobre o mundo condominial? Boa tarde para você, ouvinte CBN. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Eu sou o jornalista Carlos Conce e tenho a alegria e a honra de dividir a apresentação desse programa com ele que é síndico profissional e também corretor de seguros prediais, meu amigo Pedro Erlon, que daqui a pouquinho vai estar também conversando com você. Você sabe, o programa Condomínio em Foco tem como compromisso trazer temas relevantes para a área condominial, síndicos, gestores, conselheiros, prestadores de serviço e, é claro, para os condôminos. Sobre este que é o segmento que mais cresce e se profissionaliza na economia brasileira, o segmento condominial. Aqui você vai ficar atualizado com dados e análises que impactam diretamente a gestão dos condomínios. Vamos trazer informações importantes para o condômino, para o gestor, sobre o mercado condominial brasileiro. O programa Condomínio em Foco na CBN é um oferecimento do aço Bom Preço, bom de aço e bom de preço. E hoje o tema é especialmente maravilhoso, importantíssimo. Qual é? Segurança e prevenção contra incêndios, AVCB, A de alto, V de vistoria, C de corpo e B de bombeiros e brigada de incêndios para você que ainda não sabia o que era AVCB. Já em nosso estúdio, duas autoridades no assunto que muito nos honram com suas presenças, o Tenente Coronel Leopardi e o Tenente Dantas, que daqui a pouquinho estarão também conversando conosco e passando orientações aqui no programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Meu querido Pedro Erlon, muito boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, os ouvintes do Condomínio em Foco na CBN. Boa tarde também e agradecer aos nossos convidados, que prontamente atenderam o nosso pedido. Hoje, Carlos, vamos falar de temas extremamente relevantes, e com especialistas ainda mais na área. Perfeito. Bem, meu nome é Pedro Erlon, síndico profissional e corretor de seguros prediais. Vamos, Carlos, às notícias da semana, falar o que foi mais relevante no segmento condominial. Devemos começar falando do crescimento da atuação dos síndicos profissionais no Brasil. O crescimento da demanda por síndicos profissionais mostra que a profissão ganha cada vez mais destaque no mercado condominial. Esse aumento é impulsionado pelo aumento do número de condomínios, que já ultrapassam 520 mil empreendimentos. Nem eu tinha esse número, eu fiquei espantado quando vi. Atualizado aqui, 80 milhões de residentes, 80 milhões de pessoas hoje no Brasil moram em condomínios. E é uma tendência de crescimento. De acordo com dados do Censo Condominial de 2024, o Brasil movimenta aproximadamente 190 bilhões de reais anualmente em taxas diversas, sejam taxas de condomínio ou taxas extras, que os condomínios precisam arrecadar para fazer suas obras, suas melhorias. O crescimento do número de condomínios, saltando de 420 mil em 2016 para mais de 520 mil em 2024, tem conduzido a uma busca crescente por profissionais capazes de administrar de forma eficiente esses espaços. Não é mais aquele síndico, aquele perfil que a gente falava aqui em off, que era o síndico morador, o senhorzinho, a senhorinha, não. Hoje em dia, os equipamentos estão mais complexos, a gente precisa de um profissional extremamente capacitado. Além disso, a demanda por síndicos profissionais deve experimentar um aumento. Olha como está aquecido o mercado, Carlos. Perfeito. Entre 25% a 30% nos próximos 5 anos. Perfeito. Esse dado foi revelado por pesquisa da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo, a AABIC, que considera índices de crescimento recentes e as tendências do mercado condominial. Perfeito. Vou para 2? Para a comissão da OAB Rio de Janeiro, fiscalização de síndicos pelo Conselho Federal de Administração é inconstitucional. Recentemente, Carlos, tivemos essa polêmica, Perfeito, lembro bem. É claro que a profissão de síndico ainda não está regulamentada. É óbvio que ela tem que ser regulamentada por algum ente, por algum conselho, mas estamos aí nessa disputa jurídica, E o Conselho da OAB do Rio de Janeiro disse que é inconstitucional, que não concorda com essa resolução do Conselho Federal de Administração.
Perfeito. Justiça proíbe condomínio de exigir antecedentes criminais de prestador de serviço, Carlos. Olha. Isso daqui é muito importante. Tribunal impõe multa e indenização por prática discriminatória contra trabalhadores. A 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, manteve a decisão que proíbe um condomínio litoral norte do Rio Grande do Sul de exigir certidões de antecedentes criminais de trabalhadores que prestam serviço aos moradores. A determinação confirma a sentença do juiz Luiz Fernando da Costa Bressan, do posto da Justiça do Trabalho de Capão da Canoa. Caso a exigência continue, Carlos, o condomínio poderá ser multado em nada menos que R$20 mil por trabalhador prejudicado. Além disso, foi imposta a indenização de R$20 mil por danos morais coletivos, a ser destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho, Carlos. Então, vejam aí que os condomínios que exigem muito, né, que existe muita documentação, não é só exigir, tem que ver o que a Justiça está acatando como legal ou não. Perfeito. E você, Carlos, o que você tem aí de notícias, né, do segmento condominial para os nossos ouvintes? Também no Rio Grande do Sul, 14.147 novos condomínios em pouco mais de uma década. Olha só, é muito condomínio. Rio Grande do Sul teve mais de 14 mil novos condomínios entre 2010 e 2023 criados, a maior concentração da região sul, que soma 37.189 condomínios. No Brasil, a região sudeste é a que mais se destaca, com 54 mil empreendimentos, a maioria é em São Paulo. A informação do Censo Condominial, de acordo com base 2024, em dados da Receita Federal. De acordo também com o Marcos Nobre, responsável pelo levantamento, os números confirmam que o Sul tem um mercado imobiliário aquecido e contribui com uma boa parcela de movimentação econômica gerada pelo mercado condominial no país. Uma pesquisa realizada pela MRV, maior construtora do país, estima que os condomínios residenciais e comerciais no Brasil movimentam cerca de, mais uma vez, 165 bilhões por ano. Além disso, de acordo com pesquisa, os condomínios do Brasil arrecadam em média 20 mil por mês. Nessa linha, né? Aí. Bom, atualização da legislação condominial brasileira. Vai com o Pedro Erlon. O projeto estabelece a exigência de maioria absoluta de votos para a alteração da Convenção do Condomínio. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito feliz, né, de perceber que o legislador ele está sensibilizando, porque o condomínio hoje, a exigência legal é 2/3. Perfeito. Com 2/3, imagine, um condomínio pequeno, com 20 unidades, você consegue, né? E com muito esforço. Agora imagine um condomínio com 500 unidades autônomas. 1.000 unidades. 1.000 unidades. Como é que você vai conseguir alterar a convenção desse condomínio? Porque a lei dos condomínios, né, vem de muito tempo atrás. Então, como hoje os condomínios estão bem equipados, estão modernos, com tantos serviços, né? Hoje a gente tem locação de curta temporada, tem a locação normal, temos portaria remota, temos tantas coisas, né? Uma mudança de fachada que tem que ser feita. Perfeito. Então, são muitas alterações que regem, que precisam de quóruns específicos. Então, esse projeto de lei, que é o 3417/23, fixa quórum de maioria absoluta. Perfeito. Metade mais um dos votos dos condôminos para alteração da convenção de condomínio, bem como para a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária. Às vezes o edifício ele é só residencial e pode haver uma alteração para um edifício misto ou até comercial. Em análise na Câmara dos Deputados, o texto altera o Código Civil. Hoje, o Código estabelece quórum de 2/3 dos votos dos condôminos para alteração da convenção e para mudança da destinação. O autor do projeto, o deputado Rubens Pereira Júnior, PT do Maranhão, explica que a convenção do condomínio estabelece, por exemplo, o destino das diversas partes do condomínio, o modo de usar, as coisas e serviços comuns, obrigações e contribuições dos condôminos para as despesas de custeio e para as extraordinárias, o modo de escolha do síndico e o conselho consultivo, entre outras regras. Perfeito. Pois bem. Bombeiros, agora vamos falar de bombeiros, Agora? Né? Agora sim, é a estrela do nosso programa hoje. Bombeiros registram mais de 70 incêndios em edifícios em Maceió em 2025. Isso somente em 2025, Carlos. Perfeito. O Corpo de Bombeiros de Alagoas registrou mais de 70 incêndios em edifícios em Maceió este ano, com maior incidência nos bairros Jatiuca, Ponta Verde e Farol.
A matéria reforça a necessidade da manutenção preventiva e atualização do sistema de segurança contra incêndios dos condomínios. A maioria das ocorrências são de incêndio por curto-circuito. A gente falava também em off, gambiarras, muito carregador de celular ali que não tem uma origem muito boa. São muitos eletrônicos hoje em dia também, né? Uhum. E como o tenente falava, carregar ali em cima do colchão, não pode. Os dados dos bombeiros apontam que a maioria dos incêndios registrados esse ano ocorreram em bairros da parte alta da capital. Ao todo foram 14 contra 8 de bairros da parte baixa. Perfeito. A Jatiuca dispara na lista com o maior número de casos, 5 incêndios. Depois nós tivemos Jacintinho com 4 incêndios, Antares com 4 incêndios, Cidade Universitária com 3 incêndios, Clima Bom com 3 incêndios e o Centro com 3 incêndios. Perfeito. Os bombeiros explicam, Carlos, que a primeira coisa a se fazer em caso de princípio de incêndio, além de acionar 193, é preciso tomar outras medidas, como nunca ir em direção ao fogo. Uhum. Se necessário, usar o extintor. Mas aí a gente vai tocar nesse assunto. Também, daqui a pouco. Tem o extintor, mas sabe usar o extintor, né? Tem que ver isso. Retirar o máximo de pessoas do local. Deixar as portas dos cômodos fechadas para evitar que o fogo se propague. E, em caso de fumaça, engatinhar até a saída. Verifique se a instalação de energia da sua casa está correta, porque o incêndio normalmente acontece através de curtos circuitos. Se chegar em casa e observar cheiro de gás, jamais acender as luzes. Olha que dicas importantes, né? Perfeito. Abra as janelas, procure a válvula do botijão e desligue. Apesar que, né, em condomínios verticais, residenciais, não podemos ter botijão, né? Perfeito. Espere o gás se dissipar e só depois ligue a luz. Disse o instrutor especialista em prevenção e combate a incêndio, Alisson Santa Rosa. Muito bem. E bom que nós estamos aqui com duas autoridades no assunto, né? Vai ficar melhor ainda ao vivo aqui conosco. Agora você está atualizado com notícias do segmento condominial, aqui no programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Vamos conversar sobre o tema de hoje, que trata de segurança e prevenção contra incêndios, AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e Brigada de Incêndios. E vamos, evidentemente, para isso, conhecer um pouco sobre os nossos convidados, o Tenente Coronel Leopardi e o Tenente Dantas. O nosso convidado, Tenente Coronel Leopardi, Francisco Leopardi Gonçalves Barreto Bastos, é lotado na Diretoria de Atividades Técnicas, onde é diretor. Curso de Altos Estudos Estratégicos, curso de salvamento veicular leve, curso de especialização de oficiais bombeiros em São Paulo, capital. O Tenente Coronel Leopardi, que está aqui conosco, possui uma vasta experiência no setor de segurança, tendo participado de cursos de alto estudo estratégico, como já foi dito, e, claro, sempre procurando se atualizar. É o nosso convidado, Tenente Coronel Leopardi. Muito boa tarde, Coronel Leopardi. Muito obrigado pela sua presença aqui ao programa Condomínio em Foco na CBN. Boa tarde, professor Carlos Conce, é uma grande honra. Boa tarde, Pedro, Erlon. É uma grande satisfação, em nome do Corpo de Bombeiros, o convite. E gostaria de parabenizar pelo tratar do tema, né, tão relevante para o público, principalmente para o segmento de condomínios. Perfeito. Gratidão nossa pela sua presença. Temos também a presença do Tenente Dantas, Gabriel Dantas da Cruz, da Assessoria de Comunicação Social, já demonstrou aqui que é um grande comunicador, né? Não é por acaso que está na área. Ele tem um curso de instrutor de combate ofensivo a incêndios, curso de salvamento veicular leve, curso de resgate em áreas inundadas, síndico profissional nos anos 2015 até 2018, 2020 até 2022, nos edifícios Santorino na Ponta Verde e Pio X também na Ponta Verde. É claro que assim o Tenente Dantas traz consigo uma visão prática da gestão condominial, aliada, claro, ao conhecimento técnico da segurança contra incêndios e desastres. Portanto, estamos também com outro grande convidado que vai fazer a diferença nesse nosso bate-papo de hoje. Tenente Dantas, muito obrigado pela presença, bem-vindo. Boa tarde a todos. Desde já gostaria de agradecer o convite. É muito importante que o Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas esteja presente para divulgar ainda mais o nosso trabalho, os nossos serviços e ajudar toda a população a se inteirarem mais com informações que sejam úteis e que principalmente previnam acidentes, previnam urgências, que esse é o nosso trabalho. O trabalho do Corpo de Bombeiros também é trabalhar prevenção e também atuar no sinistro.
Então, desde já, gostaria de agradecer. Estamos aqui para tirar as dúvidas de todos e conversar um pouco. Que bom. Gratidão mais uma vez, então, Tenente Dantas. Meu querido Pedro Erlon, nosso co-host aqui, síndico profissional, empresário na área de seguros prediais. Por gentileza, mais uma vez, o seu boa tarde e as perguntas iniciais para os nossos convidados. Você vê o nível dos convidados hoje, o nível Alto dessa nível. mesa, né? E fico muito feliz, né, do Tenente Dantas ter passado pela sindicância, né? ter experimentado toda essa vivência única, né? Todos nós já fomos síndicos, sabemos disso. E vai ficar mais fácil, né, Carlos? Além de especialista na área, também foi síndico, né? E eternamente será. Quem já foi síndico não deixa de ser síndico. Mas eu queria perguntar aqui para os nossos convidados, a pergunta está, né, para ambos, né, sobre esses incêndios que tivemos recentemente, não só aqui em Alagoas, mas a nível de Brasil, né? Mas trazendo para a nossa realidade, a gente gostaria de saber, aqui em Alagoas, qual a realidade dos condomínios, né? Quanto à prevenção e combate a incêndio. Como é que está a situação aqui no nosso estado, aqui na nossa capital? Como é que vocês veem, né, os condomínios aqui? Antes de passar, por favor, Coronel, a palavra para o nosso diretor de atividades técnicas, essas estatísticas que nós publicamos uma matéria informando a população a respeito dos índices, né, de princípios de incêndio em condomínios, em residências, em área urbana, ela é feita a partir dos chamados que nós recebemos no nosso telefone 193. Então, todo chamado que gera uma ocorrência de princípio de incêndio, ela entra no nosso nível estatístico. Então, não quer dizer que todos esses dados, né, 77 incêndios registrados no mês de janeiro, não quer dizer que foram incêndios que foi na residência completa, foi no apartamento todo, ou foi no corredor do prédio inteiro. Perfeito. Foi um princípio de incêndio registrado pelo Corpo de Bombeiros Militar através do nosso chamado. Então, é só para acalmar aos ouvintes, nós temos sim ocorrências de incêndio, nós atendemos todos os princípios de incêndio, seja ele de pequeno vulto, médio e grande vulto. Então, no caso desse trabalho preventivo feito pela Diretoria de Atividades Técnicas, aí eu acredito que o Coronel Leopardi seja nesta mesa o militar mais capacitado para passar as informações. Coronel Leopardi, com a palavra, gratidão mais uma vez pela presença honrosa. Então, a situação aqui dos condomínios, né? É importante frisar, primeiro, que esse espaço é muito importante, porque nós temos como missão institucional a promoção da cultura prevencionista. Então, a gente divulgar para a população todos os critérios que são importantes para a gente garantir a segurança da população como do seu patrimônio, até porque a gente tem um braço limitado, né? O Corpo de Bombeiros atua tanto no trabalho preventivo, como bem falou o Tenente Dantas, na pronta resposta. Mas a gente tem vários entes nisso, né? Tanto a construtora, como também o condômino, que tem que fazer as manutenções e prevenções do sistema, né? Então, de grosso modo, todas as edificações residenciais, quando elas foram construídas, para receber a autorização da prefeitura, ela é necessário, dentro do rol de documentos, apresentar o projeto de segurança contra incêndio e pânico, que ele vai tratar de todos os sistemas preventivos para proteger de sinistros. Perfeito. Então, o bombeiro vai analisar esse projeto, abarcando vários sistemas, né? Exemplo do sistema de rede de hidrante, alarme, a proteção do acabamento, da resistência de fogo, entre outros temas, e se ele vai confrontar com as normas. Então, a gente tem um Código de Segurança contra Incêndio Emergente, que é uma norma estadual. O Corpo de Bombeiros faz instruções técnicas, a gente tem 43 instruções técnicas, cada um para um tema, como também a Lei de Segurança contra Incêndio e Pânico. Perfeito. Ele vai confrontar esse projeto, se ele está atendendo todas essas normas, como também as NBRs, e tendo ele aprovado, né, a depender do tipo da edificação, altura, área construída, e todos esses componentes, se ele atender a norma, é natural que nesse processo o analisador ele vai dar despacho para algumas correções,
mas há uma garantia que a prefeitura só libera a construtora para iniciar a construção com o alvará de construção do Corpo de Bombeiros, Perfeito. que é o primeiro documento, que é o ACCB. Uhum. Assim que a construtora finaliza a edificação e executa, ele vai precisar comprovar que executou conforme o projeto. Porque não Perfeito. adianta ter um projeto bonitinho, daí ele aciona o Corpo de Bombeiros, que vai em loco, ele vai verificar todos os sistemas preventivos que estão na norma e se ele foi executado conforme o projeto. Tanto a Perfeito. localização, as especificações, como também ele vai exigir algumas documentações, como nota fiscais dos preventivos, a anotação de responsabilidade técnica dos profissionais, a brigada de incêndio, que são a capacitação de um grupo da população, para emitir, então, o alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o tão, AVCB. que vocês falaram bastante, Ele AVCB. que é importante por quê? Importantíssimo. Porque esse é um dos documentos que a Prefeitura exige para liberar o ABITS. o ABITS. Perfeito. Então, quem tem um condomínio, ele só recebeu uma edificação que tem a certeza, né? Porque se teve o ABIT, significa que ele teve um projeto aprovado de segurança contra incêndio e pânico, que o Corpo de Bombeiros foi no local, verificou que foi executado conforme a norma, apresentou as demais documentações. Muito feliz de saber que existe o alvará, né, da obra, né, que o Corpo de Bombeiro ele está participando desse processo e também o final, né, que é o alvará para entrega para emissão do ABITS. Perfeito, perfeito. Agora só um detalhe. Sim, pois não. Agora uma coisa que é mistério é que ele foi executado e está implantado. Agora a responsabilidade do condômino é da manutenção e do teste de manutenção. Então não basta ter o AVCB. É importante que quem gere o condômino ele participe também da instrução das brigadas, que ele manutenha todos os sistemas preventivos, porque um sistema parado ele tende a dar defeito. Perfeito. Comandante Leopardo, nós temos 2 minutos ainda, e apesar de ser um tema bastante rico, mas no caso de um sinistro de incêndio em um condomínio sem AVCB válido, né? Quais podem ser as implicações legais e financeiras para o síndico, para os condôminos e a administradora do condomínio? Grosso modo, evidentemente, né? Para saber a importância de ter um AVCB válido, Sim. porque ele tem uma validade de 2 anos, até 2 anos. Então a importância de quando você recebe a edificação com o AVCB, você tem que renová-lo. Imagine, aqui a gente tem um colega que trabalha com seguradora, você paga uma seguradora, mas você não sabe, você em uma situação de um sinistro e vai acionar, uma das documentações, com certeza, que vão exigir é o alvará do Corpo de Bombeiros. Válido, né? Não há, a construtora entregou, é uma situação, porque o Corpo de Bombeiros, ele analisa o projeto, na ocorrência ele vai acionar, dar a resposta e depois ele vai fazer a perícia de incêndio. Então tem um laudo pericial que um dos temas é esse. Ele vai colocar como se comportou o incêndio, se os preventivos estavam conforme o projeto, se eles atenderam, até para a gente... Porque como a gente normatiza, é bom a gente ter esse feedback. Perfeito. E principalmente a causa do incêndio e se está com os sistemas preventivos funcionando. Perfeito. Então, se no laudo pericial o Corpo de Bombeiros fizer, fala, não funcionou, e o síndico tem a obrigação de manutenir, é uma situação que fica muito vulnerável. Então, eu até agradeço esse espaço para a gente conscientizar todos os síndicos da importância de ter o seu alvará de vistoria válido. Válido, né? Conforme o tempo. Isso, né? porque isso é uma garantia que em uma situação de risco que não é só documental, também estamos imersos vidas e seu patrimônio. Né? O principal patrimônio que a gente tem, Perfeito. na grande maioria, é a edificação e seus familiares. Verdade, exato. E daí, se a gente... Aí é uma garantia que no início do incêndio, os preventivos vão estar funcionando e não vai evoluir o princípio para incêndio. Perfeito. Orientações importantíssimas nesse momento, Coronel Leopardo, do Corpo de Bombeiros, Tenente Dantas, do Corpo de Bombeiros, e Pedro Erle e eu aqui com você no programa Condomínio em Foco na CBN, que volta logo após o repórter CBN. Até já.